Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio de hoje da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até 2.500 no chess.com. Começando aqui com a nossa primeira partida de hoje, no rating de 1613. Vamos jogar aqui a primeira partida de brancas, não, de pretas, tô ficando maluco, né? Então enfrentando o sistema London, vamos jogar aqui uma espécie de Índia do Rei. Jogar rocando pequeno já. E lá vem ele com H4 num sistema London. Gente, isso aqui não é bem o ideal para as brancas, né? Então, vamos ver até onde ele vai com isso. Vou jogar agora tomando em D4. Dama B6. Talvez até fosse melhor ter jogado Dama B6 direto. Por que esse Dama B6? Porque o bispo ele faz falta na defesa da ala da dama. Por isso eu quero tentar aproveitar já, tocando lá em B2 e em D4 ao mesmo tempo. Ele conseguiu abrir a coluna H. Importante tomar com o peão de H, tá? Isso aqui pode ser meio contraintuitivo, que de repente você olha assim e fala: nossa, mas eu vou tomar com o peão de H, vou abrir a coluna H para a torre. Mas acontece que é muito melhor abrir essa coluna H agora do que abrir a coluna F. Porque qual seria a diferença? Ó, vou até parar isso aqui, porque isso aqui é interessante de entender. Se toma com peão de F, então essa diagonal ela fica debilitada. Então o rei ele fica mais vulnerável. E a torre ainda continua atacando o peão de H7. Então é muito mais fácil para o branco atacar tomando de F. Agora, quando você toma de H, não tem debilidades na posição. Tudo bem, se ele jogar um dama D2, trocar o bispo, entrar com a dama, pode ser que ele consiga dar mate. Mas até lá tem muita coisa para acontecer na partida, né? Então dá para criar bastante contra-jogo. Esse que é o conceito, então. Sempre que você for tomar um peão, o ideal é tomar levando os peões para o centro, né? Então, por exemplo, o peão está na coluna H, eu tomo com o peão de H, estou levando ele para a coluna G, eu estou levando ele em direção ao centro. Esse é um conceito interessante para usar quando for fazer alguma troca com os peões. Bom, gastei aqui bastante tempo explicando o que está rolando e ele deu 2 peões. Enquanto isso, tomei um peão, tomei o outro, vou tomar mais um. Tomei todos os peões dele, tomei uns 3 peões aqui na ala da dama. E ainda tá longe de chegar o ataque ali na ala do rei. O que acontece? O H4, H5, HG6, tudo isso que ele fez, ele perdeu muitos tempos. E as peças não estão prontas ainda para atacar. Bom, talvez eu tenha tomado peões demais também, que agora eu tenho que achar uma casa para colocar essa minha dama. Vamos tentar achar uma casa onde não vai criar, assim, tantos problemas. Não tem uma casa tão boa, assim, pra colocar essa dama, hein? Vamos levar essa dama pra B4, bispo C5, dama A5, bispo E7, torre E8, bispo D6, cavalo C6. Essa pode ser uma opção. Vou jogar dama B4. Eu vou devolver um peão, que ele pode tomar o peão de... Ah, ele jogou torre C4. Dama A5 agora. Será que ele vai dobrar as torres na coluna H? Olha só, de repente de um jeito meio torto, já já o cara tá me atacando aqui, né? Bom, por enquanto ainda não me assusta, porque o bispo tá defendendo tudo. Ainda não me assusta, mas eu já tenho que tomar uns cuidados já. O grande problema é se chega uma dama. Se chega uma dama aqui nesse ataque, aí sim eu tô mal. Mas até lá eu tenho alguns lances para fazer. Bom, deixa eu ver aqui. D5 talvez? Toma, toma. Dama 1, E5. Vamos lá, vou fazer D5 para colocar meu bispo para jogar. Ele tomou, vamos tomar. Cavalo defende tudo por enquanto, tá defendendo H7. Minha ideia é jogar bispo F5 e torre H8. Se eu chegar aqui com esses dois lances, bispo F5 e torre H8, acabou a partida. Que aí ele não tem mais nenhum tipo de contra-jogo na posição. Olha, ele jogou dama B3, de repente para jogar um dama H3. Interessante a ideia. Vou jogar com bispo E6. Porque bispo F5 ele vai jogar um G4.
Mas bispo E6 parece tudo bem. Bispo E6. Dama B2 ele ameaçou torre H7. Mas agora eu tenho torre H8. E aí vamos começar a trocar peças, né? Então, aqui já aliviou a posição. Então, se de repente ele tivesse qualquer ameaça, agora acabou. Acabaram as ameaças. A verdade é que ele nunca teve uma ameaça concreta. Ele passou ali as torres, tentou alguma coisa, mas tudo no blefe. Objetivamente falando, nunca teve nenhuma ameaça. E assim, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, que às vezes dá medo de tomar essas decisões. Deixa o cara tomar na coluna H, troca o bispo e tudo mais. Você pode ver que eu tava super tranquilo aqui. Isso porque eu já vi muitas partidas acontecendo esse tipo de situação, né? Então, conforme você vai estudando e vai vendo partidas comentadas, vai vendo posições semelhantes, você para de ter medo de determinados ataques. Você vai começar a acreditar mais nos recursos defensivos da posição, né? Você vê que não tem muito fundamento o ataque das brancas, né? Então, não é pra dar certo isso. Bom, vou jogar a torre H8, trocar aí as torres também. Esse nem precisava, pra falar a verdade, mas tudo bem, vamos lá. Que eu já tenho 2 peões a mais. Se jogar agora dama B7, posso jogar dama B6, sólido. Cavalo G5, ele quer tomar o bispo de E6. Beleza, vou tirar meu rei para G8 para sair dessa cravada. Ele vai tomar em E6, F6, mas não parece muito grave isso ainda, porque eu tô ameaçando um cavalo E4, simplificando toda a posição. Por exemplo, cavalo E4, dama C6, dama D2. Vou jogar com esse lance, cavalo E4. Aproveitando que esse cavalo tá cravado. Se ele tomar em C6, eu não vou ter mate, mas a posição tá muito boa ali. Eu vou tomar em D2, rei F1, rei F7, defenda o peão de E6. E ele tem que tomar vários cuidados para não tomar mate. E se ele volta a dama para B2, eu tenho a opção de já simplificar, trocando tudo. Ou manter a atenção e avançando os peões aos poucos, aproveitar que ele não tem muitos recursos. Ele entrou na mesma variante, mas com um tempo a menos. Eu tenho a opção de cavalo D8 também, se eu quiser. Inclusive, vou jogar esse lance, cavalo D8. Porque agora ele tem que jogar dama C2 forçado. Eu vou trazer o meu rei. Quando ele atacar o cavalo de E4, eu simplifico, troco tudo em D2. E aí vou jogar um final onde eu tenho 2 peões a mais no final de cavalo contra bispo. É uma final que é para ganhar com certa facilidade. Jogar agora rei F7, trazer o rei para o centro. Ele vai tirar o bispo, provavelmente. Um bispo D3, bispo F3, ou até F3. E aí vou simplificar tudo. Toma. Toma. E agora vamos trabalhar esse final. Vou começar jogando com E5. Minha ideia é trazer o rei para o centro. Então, o primeiro passo num final é você ativar o seu rei. O rei ele começa a ser a peça mais importante quando chega no final. Então, vamos colocar esse rei para jogar. Tá bom, esse rei E6. A ideia é trazer o rei para o centro. Se bispo E8, eu posso jogar G5. Jogar agora rei D6. Eu quero trazer o cavalo para o jogo. De novo, se bispo E8, G5. Eu coloco os peões todos em casas pretas. Que aí o bispo não consegue atacar os peões. Aqui eu posso fazer um G5. E vamos melhorando aos poucos. Quero fazer um cavalo C5, E4. Que aí troca os peões. Preciso ir aos poucos avançando, né? E avançando esses peões passados, que aqui eu tenho 2 peões de vantagem. Então a ideia é avançar, trocar o peão de F pelo peão de E, volta o cavalo e aí começa a avançar esses peões. Jogar E4. Toma.
fazer E5, volta o cavalo. E vamos avançando aos poucos. Cavalo C5. Aí a ideia é jogar D4 e E4. Aqui é muito tranquilo ganhar uma final, que os peões estão unidos. Ele tá com todos os peões em casas brancas também. Não tem nem como ele criar qualquer tipo de contra-jogo no final. Seguir avançando. Quero jogar ali D2, promover o peão. Vamos trazer o rei. O rei vem ajudando. Agora rei D4. Sem pressa. Podia ter jogado já D2. Mas vamos seguir aqui com calma. E agora... Vamos jogar E2. Ameaça em mate em 2. Com rei E3 e D2 cheque. Aí se ele jogar rei D2, eu dou um cheque. E depois levo o rei para E3. Agora rei E3, ameaça em mate. Bispo toma, cavalo toma. Também tô conseguindo dar mate. Bom, essa partida teve vários momentos instrutivos. Tanto a questão do avanço do peão de H, simplificação, final. Acredito que essa deve ter sido uma das mais instrutivas de todo o speedrun, pra falar a verdade. E aí, mate. Bom, vamos fazer aquela... Ó, a Siri me deu até os parabéns, né? Vamos ver aqui a revisão da partida, como ficou. Bom, deu aqui 80.4 para o meu adversário, 90.4 para mim. E vamos começar aqui essa revisão da partida. Beleza, até aqui tudo bem. H4, dá para jogar? Dá para jogar. Você pode ver que o computador ele acha que tá tudo bem na posição, tá equilibrado. Mas é um plano que não faz muito sentido aqui nesse sistema London. Então se tivesse com um cavalo em C3, a posição fosse um pouquinho diferente, talvez fizesse algum sentido. Mas aqui joguei com C5, melhor forma de você enfrentar um ataque na ala é contra-atacando no centro. Ele veio com H5, eu tomei, e agora a dama B6. Percebe que a barrinha já vai inclinando ali para as pretas, já começa a dar uma certa vantagem. E aí, tomei com o peão de H, fiz toda aquela explicação para o computador dizer que é duvidoso, que era melhor tomar de F. Gente, não dá para explicar os conceitos, o computador estraga tudo. Diz o computador que é melhor tomar de F. Conceitualmente, não é nada bom isso. E ele diz que depois de tomar de F, o lance é bispo C1 para o branco. E ele acha que o preto está um pouco melhor na posição. Agora, tomando de H, qual é o problema que o computador vê? É que é um lance bem concreto aqui. Que é bem lógico olhando agora. Mas tem que sacrificar um peão. Mas é o único lance que dá vantagem para as brancas. Dama C1. Ele sacrifica o peão de D4 e tá querendo jogar bispo H6. Defendeu ali B2. E assim, a vantagem que dá é um 0.17. Assim, uma vantagem muito pequena. Mas era o lance. Então esse recurso ele tinha na posição. Bom, falando de uma forma concreta, esse é o lance mais forte, o dama C1. Mas o conceito que eu expliquei é um conceito que na grande maioria das posições ele vai se aplicar, tá? Ele vai funcionar. Inclusive nessa posição mesmo, se não é esse recurso de dama C1 e bispo H6, H toma G6 faria mais sentido, tá? Bom, mas o Stockfish, ele discorda do que eu tô falando. E depois de HG6, se o branco faz dama C1, a posição tá equilibrada. Mas ele faz C3, que perde, né? Segundo o computador, é uma capivarada. Ele me deu vários peões agora. Ele me deu 3 peões seguidos e a posição tá completamente perdida. Seguimos com aquele problema da barrinha, que a barrinha não acompanha as análises. Tá aqui com mais de 2 pontos de vantagem e na barrinha não tá aparecendo. Eu acho que em breve vamos abandonar a barrinha. Vamos sem barrinha, vamos na raça mesmo. Já que o Stockfish discorda das coisas que eu falo também, né? Então vamos abandonar Stockfish e barrinha.
Bom, veio torre C4, torre H4, só pra você ter uma ideia, essa posição já tá vantagem decisiva, segundo o computador, tá ali 2,5 pontos de vantagem. Veio ali bispo H6. E essa posição tá 3 pontos já. É aquele ponto que eu falei que não precisa ter medo do ataque na coluna H, porque ele não tem peças ainda. Se a dama não estiver chegando aqui em H6, nunca vai ter ataque, especialmente se o bispo ainda tá em G7. Depois que trocou um pouco ali, trocou o bispo e tal, se de repente eu não chego com a torre em H8 tão rápido, talvez ele tenha alguma coisa. Mas enfim, a partir daqui foi só trocar as peças, simplificando, posição completamente perdida. E ganhar o finalzinho bem tranquilo ali na posição. Você pode ver assim que tudo que eu fiz na partida foi muito baseado em conceitos, né? Essa foi uma partida com bastante explicações aqui de conceitos. Se de repente você quer aprender mais sobre esse tipo de conceito, quer aprender mais sobre xadrez, eu quero aproveitar até para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres. E lá dentro do Chessflix, eu explico para os alunos, nas nossas trilhas de treinamento, todos esses conceitos. Então, partindo ali desde os conceitos sobre tática e cálculo, os conceitos de abertura, de estratégia e também de finais. Então, se você está querendo melhorar no xadrez, está querendo evoluir no jogo, o melhor lugar é o Chessflix. E para você fazer parte do Chessflix, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você vai poder entrar para o Chessflix com uma condição especial, beleza? Bom, então, bora continuar aqui o nosso episódio de hoje. Vamos para mais uma partida. Bom, mais uma partida de pretas. Hoje eu não vou jogar escandinava, já deu de escandinava no speedrun. Vamos de siciliana agora, jogar a siciliana com D6. E agora cavalo F6. Começou com os lances esquisitos. Gente, não faz isso. Ele tá passando a vez. Obrigado. Continue passando a vez por aí. Tô jogando aqui uma estrutura como se fosse uma siciliana dragão. Não é que ele vai perder nem nada disso por ter feito A3 ou H3, mas é um lance muito passivo de fazer. Então, por estar jogando de brancas, ele não vai ter nenhum problema muito grave, né? Porque ainda eu não consigo abrir tão bem a posição. Mas não é o ideal para se fazer na abertura, ficar perdendo tempo. Só que ele acaba jogando a vantagem fora já. Bom, joguei torre B8 para fazer aqui um B5, B4. Lá vem ele com o planinho de tentar trocar o bispo de casas pretas. Posso jogar B4, posso jogar um torre E8 para jogar bispo H6. Vou jogar torre E8, bispo H6, bispo H8, evita a troca do bispo. Tá, agora ele tá entortando com esse cavalo E2. Eu vou jogar E5 para poder jogar D5 no próximo. Eu quero contra-atacar no centro já. Posso fazer um bispo E6, podendo trocar os bispos, depois tirar minha dama e fazer D5. Minha ideia principal é fazer D5 para abrir a posição. Vou aproveitar para já jogar esse D5. Se peão toma, bispo toma, cavalo E4. Cavalo E4 é interessante. Essa ideia pode ser interessante. Eu tomo em A2, torre A2. E daí... era bem interessante essa ideia para ele. Ele preferiu jogar com bispo H6. Posso trocar tudo em E4, tomar em A2. Vai simplificar bastante a posição. Vamos lá, vou tomar em E4. Se tomar em E6, eu tomo em F3, então acredito que ele vai tomar em E4. Eu posso tomar em A2, torre A2. Essa torre agora ela fica bem fora de jogo em A2. Ver se eu tenho alguma forma concreta de explorar isso. Talvez um lance como o cavalo D4 pode chegar. Tomar em F3. Bispo H6, toma em G2, torre G1.
Bom, é uma opção até. Talvez seja o lance correto. Tomar em F3, bispo H6, toma em G2, torre G1, daí cavalo D4, talvez. Mas acabei jogando simples. E agora cavalo D4. Bom, a ideia desse lance é que eu tô ameaçando o cavalo por F3, estragando a estrutura de peões. E se ele tomar em D4, as duas tomadas são boas. Porque tomando de E já abre a coluna, atacando o peão de E4. Isso aqui parece muito bom, inclusive. Tomar de C também tem o seu valor. Mas aqui eu ganho um peão já. É. Peão a mais. Limpo, limpo, limpo. É que numa posição como essa, jogar F3 para defender o peão, por mais que defenda o peão, enfraquece muito o rei. Então é melhor ele já rocar mesmo, entrega o peão, segue jogando essa posição. Tá pior, mas não precisa dar dama, né, gente? Eu ia falar, tá pior, mas não precisa. Eu até perdi o que eu tava falando aqui. Deixa eu tomar essa dama dele. Que eu ia falar o seguinte, ele roca, ele perde um peão, ele tá pior, mas segue jogando, né? Só que na sequência ele me deu a dama. Aí não teve muito jogo. Bom, vamos lá, vamos fazer a revisão aqui da partida. Deu aí então 80.5 pro meu adversário, 95.9 para mim. E vejamos aqui como foi essa partida. Então jogou A3, H3. Então você pode ver na barrinha, ele já dá ali uma igualdade. Isso acontece porque ele perdeu tempos. Então a partida começa, o branco tem uma leve vantagem, é mais fácil jogar de brancas. Mas se você joga muito passivo como ele fez, a vantagem desaparece. Ele jogou aí, joguei G6, o bispo C4, o bispo G7, fui desenvolvendo as peças. E agora eu faço esse torre B8 com a ideia de jogar B5 e B4. Bispo D2, dama C1. Bom, trocar o bispo de casas pretas faz sentido nesse tipo de posição com fianqueto, mas tem determinadas coisas que são mais importantes na abertura, como por exemplo, colocar o rei em segurança. Por isso que rocar primeiro é melhor. Ele jogou aí cavalo E2, mexeu de novo com a mesma peça, o bispo E6, ainda nada grave assim na posição. Mas eu já tô tomando a iniciativa. Quando chega aqui um D5, já dá pra perceber. Tô atacando o centro, minhas peças estão um pouco mais ativas. Bom, ele tomou em G7. Aqui como eu tinha comentado até, dá a sensação desse lance ser mais forte, mas aí eu teria que calcular algumas coisas, porque o bispo tá vindo pra G5, cravando um cavalo, mas sim, dá a impressão que tá bem melhor o preto. Eu joguei o simples aqui, que o preto também tá melhor, só que não é o mais preciso. Tomou em E4, tomei também, cavalo D4. E agora essa posição o branco tinha que fazer torre A1, lance difícil já de fazer. Ele tomou o cavalo em D4, mas aí começou a abrir a posição. E olha, o Stockfish ele fala para jogar F3 e tentar defender essa posição. Mas na prática é complicado isso. Eu já tenho o cavalo D5, cavalo E3, colocando o cavalo ali na sexta. Até mesmo o cavalo E4 é um lance, porque agora se tomar de cavalo eu tenho F5 e se tomar de peão eu tenho um dama H4 cheque. Dama H4 cheque não, mas dama H4 cravando já esse cavalo. Essa posição dá a impressão que ele não vai conseguir durar muito tempo, né? Mas aí ele preferiu rocar e veio a cereja do bolo, pendurou a dama, entregou a dama aqui e aí já acabou a partida. Vamos para a nossa próxima partida, jogando de brancas aqui contra um brasileiro. E aí, será que ele acompanha o canal? Veio aqui uma defesa francesa, vamos jogar aí a variante do avanço. Por enquanto ele tá jogando tudo certo. Tudo certo por aqui, eu joguei bispo D3. E agora caímos aí numa posição clássica da defesa francesa, da variante do avanço. Tem uma partida muito famosa nessa posição, que é a partida do Ninzovic de brancas.
Tem no livro Meu Sistema, do Ninzovic, quando ele fala sobre pontos... Como que ele dá o nome do conceito ali? Que é... Não é pontos fortes, é... Ele dá um nome específico para isso, que é super proteção. Exatamente, é isso. Super proteção. Porque ele fala o seguinte, que nessa estrutura, o branco tem um ponto forte, que é o ponto de E5. Porque esse ponto E5, ele tira o espaço das pretas, tira a casa natural do cavalo, das peças. Então, o conceito que o Ninzovic fala é o seguinte, que se você coloca todas as suas peças super protegendo esse ponto forte, naturalmente suas peças vão ficar bem colocadas. E você fica preparado para o único contrajogo do adversário, que é F6. Porque vai ter o bloqueio ali nas casas D4 e E5. Então, assim, é uma partida muito instrutiva essa. Só que na partida não rola esse cavalo H6, cavalo F5, não. As pretas tentam fazer F6 rápido. Agora, como reagir aí contra esse plano do meu adversário? Porque eu até posso seguir jogando do mesmo jeito, mas... eu tenho umas ideias como tomar em F5 e bispo E3, que parece interessante também. Por exemplo, bispo F4, G5 não é bem uma ideia ainda. E... vamos lá, vou jogar bispo F4 primeiro. Tenho que ficar de olho num lance como esse. Mas meu plano mesmo é trazer o cavalo até D4. Vou tomar em F5, cavalo D4. Inclusive, uma ideia era tomar em F5 e jogar bispo G5 direto. Provavelmente isso aqui era o melhor plano. Tome em F5, E por F5, agora bispo G5 para trocar o bispo de casas pretas. Isso aqui provavelmente era bom. Mas vamos lá, ele tá pensando... jogou aí A6, que não contribui assim tanto para a posição. Vamos desenvolver. E agora eu posso seguir o plano ali de cavalo B3. Tomar, colocar uma peça em D4. E assim, o único contrajogo das pretas seria jogar F6. Porque o que acontece? Aqui ele desenvolveu as peças de uma forma natural para atacar D4. Só que não tem nada em D4 ainda. Esse lance foi interessante, porque ele quer jogar G5. Então tem o seu interesse aí esse lance. Fazer cavalo B3. Se G5 eu tô pensando em tomar em F5. Peão toma, bispo E3. E aí bispo C5. E se jogar G5 tomar em F4 eu volto. Peão aparentemente muito fraco. Tomar em F5. Mas olha, ele tá seguindo assim planos característicos da francesa, tá? Então... são coisas que dá pra fazer nesse tipo de posição mesmo. Tomou em F4. Bom, pode ser interessante até a ideia. Porque agora ele vai rocar grande e fazer F6. Tentar usar a coluna G. Um plano até interessante aí do meu adversário. Posso tentar ir atrás desse peão. Jogar um dama D2 para dama por F4. Vamos lá, vou jogar dama D2. Que caso ele tenha que jogar bispo G5 para defender, o bispo fica muito torto. Tá chegando H4. E se roca grande, dama toma. Bom, ele tem aí bastante jogo pela coluna G, mas ele vai ter que provar essa compensação, que não é tão simples assim. Bom, joguei aí com H4. Ele tem que voltar agora esse bispo. Vai ter que jogar bispo E7. Vou tomar em F4. Tem um peão de vantagem, mas ele pode preparar um roque grande, torre F8, F6. Não é que a partida acabou e tá tudo super tranquilo por aqui também, não.
Tenho que lidar com algumas ideias aí do oponente ainda. Mas vamos conseguir ganhar esse peão de F4 já. Bom, de qualquer forma, se de repente você gosta de aprender aí sobre xadrez, você quer entender mais, procura essa partida, partida do Ninzovic de brancas. Então tem no livro O Meu Sistema, que é um livro que é um clássico do xadrez, quando a gente fala de estratégia. Tem muitos jogadores que tiveram a sua base assim de conhecimento pelo Meu Sistema, né? Esse livro do Ninzovic. Tá, vou tomar uma peça. Ele tá acreditando que vai ter algum ataque aqui pela coluna, ou avançando os peões. Tenho que tomar aí o mínimo de cuidado, claro, pra não dar nenhuma chance, mas não acredito muito que vai ter qualquer coisa com esse ataque. Não tem peças, né? Se a dama tivesse aqui em H4, por exemplo, aí tudo bem, mas a dama tá muito longe. Tá lá na ala da dama e nem tem perspectiva de passar pra ala do rei. E aí, do jeito que ele jogou agora, tá caindo mais um peão. Tá caindo um peão de F4. Tomar aqui em F2. E aí vamos começar a simplificar a posição. Logo eu jogo um cavalo C6. Tem um cavalo C5 chegando também. No fim, quem tá atacando na posição sou eu ainda. Que os meus cavalos vão chegar com bastante força. Bom, agora que ele jogou esse lance, eu vou aproveitar para simplificar. Jogar cavalo F3. Ameacei a dama, ele é obrigado a trocar as damas. E meu cavalo fica ainda atacando a torre, vai ter que tirar a torre. E aí sobrou um cavalo de vantagem. Só sair trocando peças também. Vamos ganhar a partida bem tranquilo agora. Jogar esse, cavalo D4. Vai dobrar em G. Torre G1, defende aqui G2. Tô ameaçando tomar, e cavalo D4. Ou jogar agora com G3, também pode ser uma opção. Bom, é aquele período agora da partida onde vamos converter a vantagem. Vamos trocar as peças. Fazer G3. Minha ideia agora é passar a torre pro jogo. Bom, tomar esse peão aqui primeiro. E quando torre F8, rei E3, torre F6, cavalo E5. Que aí toca na torre, vamos passar o peão de G, sair avançando. Pô, é gostoso jogar com peça a mais, né? Tudo dá certo. Jogar agora G4, torre F1. Bom, ele tá pensando aqui. Bom, mas interessante ali alguns momentos ali, especialmente para quem joga esse tipo de posição francesa, tanto de brancas quanto de pretas. Tem umas posições interessantes. Ele abandonou agora. Bom, de repente você acompanha o canal aqui, você que acabou de jogar comigo, deixa nos comentários para eu saber seu nome, que você jogou aí comigo. E vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida aqui dessa nossa partida. Foi então uma francesa, variante do avanço, e seguiu ali os planos normais, com cavalo C6, dama B6, tudo certo até aqui. Só que aqui é um pouco melhor tomar o peão de D4 direto, para não dar a opção de tomar em C5. Por exemplo, no livro do Ninzovic, ele já diz que bispo D7 é duvidoso. Você pode ver que o computador concorda com isso também, por conta desse lance. Toma em C5 e agora vamos fazer o bloqueio. O F6 é o lance mais usual na partida. Por exemplo, o bispo F4. E a ideia das brancas é justamente conquistar esse bloqueio nas casas E5 e D4. Eu quero trazer um cavalo para D2, F3, bispo D4, cavalo E5. E o branco tá com vantagem, uma posição bem confortável de se jogar. É o tal do tema da super proteção de pontos fortes. Mas aí jogou cavalo H6, dama E2. O computador já gosta de bispo H6 direto. Joguei esse dama E2. O que era melhor do que isso? Eu acredito que era esse o lance, bispo por F5. Mas pelo jeito também não. Pô, tá muito zoado isso daqui das análises
Eu vou ver se na minha conta principal tá assim também. Ah, A4, segundo o computador, é o lance. A4 para A5. Joguei bispo F4, cavalo D2. Mas tudo mais ou menos ok aqui. Não foram os lances mais precisos assim. Inclusive esse também não é o mais preciso. Ele acha que bispo D2 é melhor. Joguei tomando. E aqui tinha que ter tomado em F5. A minha ideia era jogar bispo E3, quando dama C7, bispo C5. Aparentemente o branco continua um pouco melhor. Eu quero trocar esses bispos, bloquear nas casas pretas, ficar ali um cavalo contra bispo. Parece uma posição muito confortável de jogar de brancas. Mas ele acabou interrogando, tomou em F4, dama D2. Também não é o mais preciso. E aí acabou caindo um peão. É, só que agora ele jogou esse H4... Ele largou o bispo. Pior que o lance do computador é dama C7. Ele também sacrifica esse bispo. Mas já tá uns 2 pontos de vantagem para as brancas já. A verdade é que não existe compensação aqui nessa posição. E daí pra frente só simplificar. Não tem muito como ele criar qualquer tipo de contra-jogo. Bom, dá pra perceber que aqui nas nossas partidas agora estão surgindo várias aberturas. O pessoal na faixa aí dos 1600 já conhece melhor um pouco a teoria de aberturas. Então já entra muito naquela questão dos planos, né? De entender os planos das posições. Então eu acredito que daqui pra frente a gente vai ver muito isso durante as partidas. Os planos nas posições que eu for jogando. Então fica ligado aí nos próximos episódios da série. A gente vai chegando aqui ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.